Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco de entrevistas. Daqui a pouco nós vamos falar de economia, de defesa do consumidor. Antes de apresentar meu convidado, deixa eu falar aqui com você que é um homem de bom gosto. Você já ouviu falar na Dom Bigode? A nova barbearia de Rio Branco, que já está fazendo maior sucesso na Dom Bigode, que eu também sou cliente. Tem vários atrativos, cerveja importada e nacional, tem um bom charuto, tem uma linha de cosméticos exclusiva. Você também pode levar o seu filho. Assim o visual dele vai ficar parecido com o seu. As pessoas perguntam se pode entrar mulher na barbearia Dom Bigode. É claro que pode, mas os serviços são apenas para homens. Vá conhecer, assistir uma partida de futebol, uma luta do UFC, comer uma esfirra e conferir o mundo Dom Bigode. Visita a página no Facebook, é facebook.com/dombigode, informações pelo WhatsApp 8113 3099. A barbearia Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, número 230, próximo à Galeria Bessa. E agora eu apresento o meu primeiro convidado de hoje, o diretor do PROCON, Diego Rodrigues. Boa noite, Diego. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo bem, querido? Prazer. Olha, nessa volta às aulas, começo de ano, é sempre assim, os pais estão preocupados com a compra do material escolar. E o PROCON está nas ruas com a operação Passa Régua, não é isso, Diego? Isso mesmo, Rogério. Exatamente para fiscalizar a venda do material escolar. Enfim, como é que vai funcionar essa operação? Então, Rogério, a Operação Passa Régua faz parte da segunda etapa da Operação Volta às Aulas. Nós iniciamos a Operação Volta às Aulas ainda em novembro, né, quando reunimos aí os proprietários e coordenadores das escolas particulares de Rio Branco para orientá-los, né, quanto aí à rematrícula, ao reajuste das mensalidades e também a listagem de material fornecido e exigida aos pais de alunos. Né? Todos os anos a história se repete, né? As papelarias, não todas, evidentemente, mas algumas cometem alguns excessos, né? No caso, preços exorbitantes. No caso das escolas, pedem material indevido. Mas mesmo com esse trabalho de conscientização, isso ainda vem acontecendo? Olha, reduziu de forma significativa. Esse trabalho que o PROCON vem fazendo de parceria, de orientação para as escolas de Rio Branco, tem dado bons resultados. Nós já tivemos aí uma redução significativa dos índices de abuso na hora de exigir a listagem de material dos pais de alunos, mas ainda existem sim. Né? Alguma papelaria ou alguma escola já foi autuada por isso? Não, nós iniciamos a operação hoje, né, que ocorrerá por todo o mês de janeiro, fiscalizando todas as papelarias, livrarias da capital, né, e conferindo as listas de materiais fornecidas pelas escolas. E o que é que os pais podem fazer também para se defender? Sem dúvida. Olha, a atenção dos pais nesse momento é o primeiro aliado, né, para garantir aí os seus direitos, né? Estar atento às listas, né? Verificar a listagem. Por isso o PROCON está fazendo, através das comunicações, das televisões, vocês estão sendo parceiro nesse momento em divulgar, para que os pais fiquem atentos. Né? Nós estamos disponibilizando uma lista na nossa fanpage, nos meios de comunicação, para que os pais possam entender que o que for de uso comum ou de expediente da escola não pode ser exigido, os pais não têm obrigação de fornecer. Tem aí algumas imagens de estabelecimentos comerciais, papelarias. Nesse caso, Diego, dá para citar o que não é obrigação do aluno? Olha, essa lista é ampla, né? Nós temos aí uma lista exemplificativa com mais de 30 componentes na página do PROCON, né? Mas nós podemos citar material de uso comum ou de expediente da escola. Não pode ser solicitado papel higiênico, não pode Pois ser... eu já vi papel higiênico, tinta para impressora. Quer dizer, são coisas que... não pode, tinta para impressora, toner, giz, quadro para lousa, né? Entre outros componentes, pasta de dentes, né? Não pode ser exigido. No caso dos preços, o próprio mercado não regula um pouco também? Olha, existe essa regulamentação de Porque mercado. a concorrência, né? Existe essa regulamentação de mercado. Infelizmente, o PROCON ele não pode interferir na precificação, a não ser que consigamos constatar que haja abusividade na oferta do preço do produto, né? Mas a melhor situação para regular isso é o próprio consumidor ampliando as suas pesquisas, percorrendo aí os vários estabelecimentos, livrarias, papelarias da capital, né, para poder ter o melhor produto aí com preço mais acessível. Além do material escolar, tem também a mensalidade, quem estuda em escola particular, e de um ano para o outro é quando tem o reajuste. Com relação a isso, qual é a posição do PROCON? Então, nós temos esse cuidado. Né? Em novembro, nós fizemos a orientação para as escolas, de pronto, todas atenderam. Os reajustes que houveram, o PROCON solicitou que as escolas justificassem o porquê dos reajustes.
E as justificativas são diversas, desde a melhoria no quadro de ensino, nas estruturas oferecidas aos alunos, né? Então, existe uma série de fatores que devem ser justificados por esse reajuste. A inflação acumulada no período é um parâmetro? Sem dúvida, acaba sendo para todo o mercado, né? Existe a alteração aí de valores por conta de tudo, energia elétrica, outros fatores de consumo que tiveram sua elevação. Mas no caso de uma elevação muito acima disso, né, uma coisa fora da realidade, o que é que o PROCON faz no caso como esse? O PROCON está atento, está autuando, está notificando, né, está exigindo as explicações e constatado irregularidade, o PROCON está multando, né? O PROCON tem atuado de forma significativa no sentido de garantir a defesa do consumidor. No caso dessa multa que o PROCON aplica, juridicamente, como é que se dá essa penalidade, né? Então, é uma penalidade administrativa, né? O PROCON usa, através do Código de Defesa do Consumidor, resguardado pela lei, as sanções previstas, né? As multas têm sido aplicadas, existem os prazos cabíveis para recursos, enfim, até que seja cumprida efetivamente a sanção aplicada. No caso de uma multa como essa, quando ela é paga, aquele recurso vai para os cofres estaduais? Não, veja bem, é revertido para um fundo de defesa do consumidor, um fundo estadual de defesa do consumidor. Existe um fundo de um conselho instalado que existe aí vários órgãos, Ministério Público, PROCON e outros órgãos de defesa do consumidor que administram. O PROCON já se tornou um órgão de credibilidade junto à população, ao longo do tempo que existe, enfim. E diante disso, como é que é a relação hoje do PROCON com a sociedade? As pessoas continuam buscando, a demanda tem aumentado, como é que você avalia isso? Olha, o PROCON ele tem tido sim esse bom resultado da credibilidade do consumidor, do cidadão acreano que tem nos procurado, tem resgatado essa credibilidade. O mercado de consumo é muito dinâmico, no dia a dia você vê que existem situações novas, a exemplo disso, nós tivemos no ano passado uma ação muito contundente do PROCON acreano, que foi aquela ação em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Acre, né, no bloqueio da internet, né? O Acre teve aí a primeira decisão do país proibindo as empresas de efetivar o bloqueio, foi no Estado do Acre. A partir dessa ação, todo o Brasil conseguiu, infelizmente foram derrubadas todas as decisões em instâncias superiores, mas essas ações elas têm trazido, resgatado a credibilidade do PROCON, feito com que o consumidor tenha cada vez mais credibilidade na gente. Dá para distinguir, Diego, quando, no caso, um fornecedor de produto ou serviço, ele usa de má fé ou quando é realmente um problema que aconteceu de forma circunstancial? Vocês percebem isso? Sem dúvida, sem dúvida. Os nossos técnicos, os nossos assessores, os nossos atendentes são preparados, são quadros que já lidam com a situação aí há pelo menos 10 anos. É uma equipe muito preparada e a gente tem constatado sim que existe má fé por parte de muitas então empresas. Tem gente esperta, oportunista mesmo. Existe, sempre existiu, né? A gente oportunista e o PROCON está atento a isso. Nós temos aí divulgado o cadastro de reclamação anualmente, onde a gente tem colocado para a sociedade quem são esses que atuam com má fé na hora de realizar o consumidor. Tem algumas empresas ou segmentos da economia que continuam lá no topo de reclamação, né? Empresa de telefonia, bancos. Como é que está essa dinâmica de quem é mais reclamado? Então, o cadastro é divulgado em março, né? Uma programação da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né? O cadastro é divulgado nos estados, né? No Acre, nós estamos aí no 6º ano consecutivo com a Eletrobras encabeçando a lista de reclamações, né? Empresa de telefonia, né? Entre outras prestadoras de serviço, né? E a gente tem divulgado esse quadro justamente para chamar a atenção da sociedade, né? Para que cobre mais dessas empresas, para que procurem, demandem o PROCON, porque só assim essas empresas sendo chamadas na responsabilidade, sofrendo as sanções, é que elas vão começar a respeitar o consumidor que paga por um serviço, às vezes, e não recebe. Quantos atendimentos, em média, o PROCON faz aqui em Rio Branco? Olha, o nosso ano de 2015 foi um ano altamente demandado. Nós tivemos aí mais de 20 mil atendimentos nos balcões do PROCON em 2015. Né? Então, os números são significativos, né? É crescente, né? O PROCON tem resgatado essa credibilidade, a população está nos demandando mais. E em 2015, desses 20 mil atendimentos, cerca de 80% tiveram suas demandas resolvidas. Né? E esses que o PROCON não resolve, o que acontece? Então, nós indicamos que procurem as instâncias cabíveis, os meios cabíveis, os juizados especiais, a própria justiça, né?
no que cabe a ações coletivas, a gente tem tido a parceria do Ministério Público, da Defensoria Pública, que tem sido uma parceira também. E num caso como esse, em que o consumidor vai até o PROCON, qual o tempo que leva, em média, para ele ser atendido ou para o caso ser solucionado? Certo. Então, o tempo de atendimento, nós conseguimos reduzir esse tempo, né? Devido à grande demanda, hoje em torno de 40 minutos é o tempo que o consumidor é atendido na OCA, nos balcões do PROCON, né? A sua demanda, ela depende do caso, né? Nós temos aí resolução imediata da maioria dos casos. Nós crescemos os nossos números de atendimento preliminar, que é aquele atendimento que é resolvido na hora. Você fala resolução imediata, ali mesmo o atendente já liga para a empresa? Ali mesmo. Nós temos ali um balcão com componentes, que é um telefone, né? O nosso sistema, que é o SINDEC, ele disponibiliza de uma central exclusiva do PROCON, um canal de comunicação do PROCON com as empresas. Isso facilita, os nossos atendentes resolvem imediatamente a maioria dos problemas. Muita gente não sabe, né? Quem financia o PROCON? É um órgão público, mas ligado a que estrutura do poder público? Então, o nosso PROCON faz parte da estrutura do Executivo, né? Hoje ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né? E tem tido a atenção do nosso governo, é uma política do nosso governo, do governador Tião Viana. Nós temos feito um trabalho de fortalecimento do PROCON, o governador tem dado atenção para isso, e a expectativa, Rogério, é que 2016 seja um ano de mais atuação do PROCON, e a gente está com boas expectativas. À medida que o mercado cresce, é necessário que o consumidor tenha também o seu direito de defesa, e aí o PROCON faz isso. Mas, por exemplo, em Cruzeiro do Sul, que é uma cidade já bastante grande, na realidade do Acre, não tem o PROCON instalado, e a população cobra que o órgão se instale. Por que ainda não aconteceu isso? Então, a lei diz que a municipalização dos PROCONs é responsabilidade das prefeituras, né? Portanto, o Estado ele não tem se omitido nesse clamor do povo de Cruzeiro do Sul, né? Desde 2010, nós estamos propondo uma parceria para que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o nosso governo, possa atender esse clamor da população. Mas, infelizmente, nós não temos tido o retorno necessário para que a gente implante o PROCON em Cruzeiro do Sul. Estamos estudando meios legais para que a gente possa implantar o PROCON em Cruzeiro do Sul através do governo do Estado. Mas em que modo seria essa parceria governo-prefeitura? Então, a proposta nossa foi que nós entrássemos com a estrutura física, estrutura de equipamentos, né? Disponibilizássemos o quadro técnico para orientar, para capacitar pessoas, funcionários, né? E a prefeitura entraria com o quadro pessoal. Porque o que impressiona é que em Cruzeiro do Sul a demanda proporcionalmente talvez seja maior do que a de Rio Branco, porque quem mora em Cruzeiro do Sul sabe que tem muito comerciante oportunista, extorque a população na cara dura, entendeu? E não tem um PROCON. Dá a impressão que há até uma certa conivência do poder público municipal com essa situação, porque não é de hoje que a população de lá cobra. É lamentável, não é novidade, né? É impressionante o clamor do povo de Cruzeiro do Sul por um PROCON naquele município. Nós estamos sendo solidários, né? Estamos, através do nosso governo, pelos meios legais, estudando uma forma de implantar o PROCON em Cruzeiro do Sul, nem que seja pela estrutura do governo do Estado. Diego, obrigado pela vinda. Conversei com o Diego Rodrigues, que é diretor do PROCON aqui em Rio Branco. E mais alguma informação? Não, Rogério, eu quero agradecer a oportunidade da TV Gazeta, que presta esse serviço social tão importante, e colocar as portas do PROCON abertas para todos que nos precisarem. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.